paz do Senhor a todos os professores e professoras da nossa Escola Bíblica Dominical. Você está no canal da Assembleia de Deus de Blumenau, Santa Catarina. Eu sou o pastor Isaías Rosa, vou estar com você aqui desenvolvendo aí mais uma pré-aula da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Dessa feita, nós vamos estudar a lição de número 9. A lição de número 9, o milagre está em sua casa. Eu espero que você possa acompanhar aí o desenrolar da nossa lição. Nós vamos trabalhar aí com um contexto histórico, cronológico, vamos tentar levantar algumas questões culturais e principalmente uma abordagem teológica, homilética, que vai te ajudar a entender melhor aí a nossa lição de hoje. Bom, antes de entrarmos aí na nossa lição, vai aí a nossa dica para você. Eu gostaria que você tivesse a oportunidade de adquirir esse material. É um livro muito bom. C.S. Lewis, ele escreveu esse livro chamado Milagres. É uma abordagem onde ele procura mostrar o que é realmente milagre. Eu gosto muito assim do conceito, da definição dele a respeito de milagre. Ele diz que milagre é uma intervenção divina na natureza, seja suspendendo as leis da natureza, acelerando essas leis ou acrescentando ou modificando as leis da natureza. Isto é, suspendendo, acrescentando ou modificando as leis da natureza. Então, eu gosto dessa definição de milagres aí de C.S. Lewis, e eu acredito que você vai aprender muito através desse material, principalmente porque na nossa lição de hoje nós vamos estar falando sobre milagres e, portanto, é interessante você ter aí esse material que vai te ajudar e vai ser com certeza aí um material que vai acrescentar muito na sua lição. Vai aí a nossa recomendação para todos os nossos professores e professoras da nossa escola dominical. Bom, a nossa lição de hoje está dividida aí pelo menos em 3 partes. Você pode acompanhar aí a divisão da nossa lição. A lição está dividida aí em uma família em dificuldade. Na parte 2 da nossa lição, nós vamos estudar sobre a provisão na medida certa. E aí, então, na terceira parte da nossa lição, ou melhor, na segunda parte, Deus realiza milagres. E na terceira parte, então, a provisão na medida certa. Vamos aí para o nosso texto áureo de hoje. Está em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17 e 18, que diz assim: Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. A nossa verdade prática diz da seguinte maneira: em tempos de crise, Deus realiza o impossível e o extraordinário. O texto base está no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, no versículo de 5 a 7, aonde o autor vai destacar aí, no caso, a lição de hoje vai estar tratando de uma mulher que era esposa de um dos filhos dos profetas da época do profeta Eliseu. E essa mulher, então, ela perde o marido e o marido deixa uma dívida impagável para esta mulher, uma dívida que ela não teria condições de pagar. E por isso
essa lição vai mostrar como é que Deus vai intervir na necessidade dessa mulher. Então vamos aí trabalhar a nossa lição de hoje. Com toda certeza você vai ter muito para aprender conosco na lição aí que nós estamos trabalhando. O contexto histórico da nossa lição aí, ela está como pano de fundo a época da monarquia, isto é, nós estamos agora em um novo sistema de governo. Nós passamos aí pelo sistema patriarcal, depois nós tivemos a abordagem aí como pano de fundo, a liderança, né, dos juízes, e agora nós estamos no sistema monárquico, no sistema de monarquia. Nesta época, ou nesta ocasião, o país tinha sido dividido por uma rebelião que havia ocorrido na época em que o rei Roboão, que era filho de Salomão, ao assumir o trono, ele, sem ter sabedoria, sem ter prática de governo, ele consegue dividir o país, e aí o país praticamente é dividido em 10 tribos que vão ficar sobre uma liderança, um governo no norte de Israel, cuja capital era Samaria, e aí essas 10 tribos ficou conhecida como Reino do Norte, e 2 tribos, que é Judá e Benjamim, vão ficar no sul. Essas 2 tribos vão ficar debaixo de um outro governo, cuja capital era Jerusalém. E nessa ocasião que nós estamos estudando a nossa lição aqui, havia 2 reis que estavam reinando, que estavam governando no norte e no sul. O rei Jorão estava no norte, que era um filho de Acabe, que havia assumido o poder na época, e no sul estava o rei Jeosafá. Nós estamos aí mais ou menos no ano de 873, 865, mais ou menos, a época em que o rei Jeosafá, no sul, está governando a nação. Bom, nesta época, nós vamos observar que a atuação dos profetas, ela havia já se intensificado. Um dos profetas que havia ganhado destaque nessa época foi o profeta Elias, que atuou muito na época do rei Acabe, da rainha Jezabel, e ele fez ali um ministério extremamente abençoado. E quando ele encerra a sua tarefa, o seu trabalho, ele então passa a responsabilidade para Eliseu. Eliseu, que era o seguidor de Elias, ele então assume a tarefa, sucede aí o profeta Elias, e nessa ocasião em que esses 2 reis estão governando, um no norte, o outro no sul, Eliseu é o profeta usado por Deus nessa ocasião aí para poder trazer aí a vontade de Deus, a ser o instrumento que Deus vai usar aí nessa ocasião. Então o profeta Eliseu é um homem muito usado por Deus nesta época, e nós vamos observar que aqui também ele vai ser um instrumento nas mãos do Senhor. A nossa lição de hoje, na primeira parte, que fala sobre uma família em dificuldades, nós vamos para o livro de segundo livro dos Reis, no capítulo 4, no versículo 1, que diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Esta é uma narrativa que mostra aqui o drama de uma mulher
que havia perdido o marido e agora estava vivendo uma situação difícil do ponto de vista financeiro, e ela recorre ao profeta Eliseu para que ele pudesse apontar uma solução, uma saída para o problema que ela está vivendo. E pelo que a gente percebe, Eliseu deveria ter aí algum tipo de envolvimento, porque esta mulher, ela coloca a questão de que Eliseu conhecia o marido dela. Ela diz que Eliseu sabia que o marido dela servia ao Senhor, e ela também coloca que ele era um dos filhos dos profetas. Quando o profeta Samuel fundou a escola dos profetas, ele começou a treinar algumas pessoas para o ministério profético. E quando ele terminou a tarefa dele, ele passa para Elias, e Elias então fica na responsabilidade de liderar a escola de profetas. E agora Eliseu é praticamente o novo diretor, ele é aquele que vai estar aí direcionando a vida dos filhos dos profetas, logo depois que Elias sobe para o céu numa carruagem de fogo. Então, nessa ocasião, Eliseu era responsável pela escola de profeta. Ele era a pessoa que tinha essa autoridade para poder preparar, treinar, mentorear, né, os filhos de profeta nessa ocasião. E acreditamos que um desses filhos de profeta teria, no caso aqui, sido marido desta mulher. Pelo que nós estivemos fazendo assim uma pesquisa, o historiador judeu Flávio Joséfo, ele chega a dizer que esta mulher, ela deveria ser aí a esposa de Obadias. Obadias tinha sido mordomo do rei Acabe na época de Elias. E o texto do livro dos reis chega a descrever Obadias como aquele que sustentou durante um período de tempo mais de 100 homens com pão e água na época de seca no tempo de Elias. E Flávio Joséfo vai dizer que esse homem, ele teria se endividado porque ele investiu os recursos dele para preservar alguns homens na época em que Acabe e Jezabel estavam matando os profetas de Deus. E através dos recursos pessoais, ele investiu nessas pessoas, e aí, no caso, ele teria, após a sua morte, deixado aí uma dívida para a sua esposa. Esta aí é, no caso, uma teoria, não só uma teoria, mas é uma descrição que Flávio Joséfo faz aí no seu livro como historiador judaico. Ele diz então que essa mulher deveria ser filha de Obadias, não necessariamente o profeta Obadias, mas Obadias, o mordomo do rei Acabe. Os profetas da época de Eliseu, eles tinham assim um ministério itinerante, eles acabavam viajando muito e muitas vezes Deus usava esses homens para confrontar os reis que haviam de alguma forma se desviado dos propósitos de Deus, da lei estabelecida por Deus. Então, geralmente, os profetas e os filhos dos profetas, eles tinham assim uma vida muito difícil, eles eram muito pobres, eles tinham pouco recurso. Então esta mulher, com toda certeza, sendo esposa de um deles, ela não deveria também ter muito recurso.
E pelo que nós percebemos, o seu marido deve ter morrido subitamente, deixando aí uma dívida para que ela pudesse então arcar aí com a responsabilidade. Naquela ocasião, as mulheres, né, que eram viúvas, elas não tinham assim um suporte, elas não tinham uma maneira de se sustentar a não ser através do marido ou através de um filho mais velho. E pelo que nós podemos perceber aqui nesta lição, esta mulher deveria ter filhos ainda muito novo, e esses filhos, essas crianças não tinham condições ainda de sustentar a mãe naquela época, e por isso as viúvas, elas eram contempladas na lei segundo a orientação da lei de Moisés. Êxodo capítulo 22, versículo 22 e 23 diz desta maneira: a nenhuma viúva nem órfão afligireis, se de algum modo os afligireis, e eles clamarem a mim, e eu certamente ouvirei o seu clamor. Deus aqui está dizendo que os órfãos e as viúvas deveriam ser cuidados, eles deveriam de alguma forma ter aí uma subsistência da parte do povo em vários sentidos, porque uma viúva não tinha subsistência, não tinha condições de se manter financeiramente, e muitas vezes ela acabava tendo aí que enfrentar alguma necessidade, algumas necessidades grandes na sua ocasião. Então, Deus aqui orienta para que as viúvas e os órfãos fossem defendidos, fossem cuidados e tivesse uma atenção especial da parte da nação de Israel. Esta mulher, a gente vai notar que ela não só havia aí contraído uma viuvez ou teria ficado viúva, mas ela também havia herdado aí uma dívida muito grande do seu marido. E nesse caso aqui, no Antigo Oriente, as mulheres que ficavam viúvas e eram pobres, geralmente elas, se tivessem alguma dívida, ou elas pagavam as dívidas com as terras que ficavam como herança do marido, ou elas tinham que pagar as suas dívidas utilizando aí, no caso, um filho como escravo, ou muitas vezes a própria pessoa acabava se vendendo como escravo para pagar a dívida. Se essa pessoa tivesse um parente rico, um parente remidor, esse parente poderia comprar os filhos de volta, poderia comprar a terra de volta, poderia comprar até mesmo a pessoa que houvesse se vendido para pagar uma dívida. Mas se ela não tivesse um parente rico, um parente que tivesse condições de remir ela, essa pessoa, ela só seria libertada na época do jubileu. Então, nesse caso aqui, essa mulher, ela não tinha muito recurso no sentido aí de resolver o seu problema. Pelo que nós percebemos, ela não demonstra ter aí um parente rico que pudesse ajudar ela naquela ocasião. E também não parece aí que essa mulher pudesse ter condições de resolver o seu problema de uma outra maneira. Por isso, então, ela recorre ao profeta para que ele pudesse ajudá-la naquela situação. E é aí, então, que Eliseu vai entrar para socorrer aquela mulher na sua necessidade. Eu acredito que Eliseu conhecia um pouco do contexto familiar, ele conhecia a trajetória, a história daquela família, ele sabia o quanto o marido dessa mulher deveria ser um homem piedoso, um homem dedicado a Deus, um homem que investiu
todo o tempo da sua vida no ministério profético, fazendo aquilo que ele acreditava ser a vontade de Deus, e portanto ele chega agora nesse momento e diante de um quadro desse, ele nota que era importante ou era necessário se fazer alguma coisa em prol da necessidade daquela mulher. Eu acho interessante a sensibilidade do profeta diante aí da situação que essa mulher está vivendo, porque muitas vezes, numa ocasião como essa, é o momento em que nós precisamos mostrar de fato o amor cristão, o amor de Deus diante de algumas crises e necessidades que o irmão está passando. Essa mulher, ela era esposa de um obreiro, ela era esposa de um líder, uma esposa de um profeta, e naquela ocasião ela estava vivendo uma situação difícil porque na época o marido havia dedicado seu tempo, a sua vida à obra do Senhor nosso Deus. Eu acredito que hoje existem muitas pessoas que têm aí um envolvimento direto na obra de Deus, e quando nós nos envolvemos na obra de Deus, geralmente a família vai junto, a família faz parte, a família ela acaba compondo também a nossa vocação, a nossa chamada, o nosso ministério, e é importante entender que não só o marido, mas a esposa, os filhos, todos eles são parte de um chamado ministerial. E às vezes o marido, ele é aquele que sustenta a família, tem os recursos e mantém a casa. E quando ocorre uma fatalidade como essa e a esposa fica viúva, geralmente a esposa acaba enfrentando algumas dificuldades, alguns desafios tremendos. Mas eu vejo que Eliseu aqui demonstrou uma sensibilidade para atender a necessidade daquela mulher, e ele então vai colocar à disposição dela aí como homem de Deus, como alguém que tem um senso de responsabilidade, que entende a necessidade daquela mulher. Então ele vai se colocar aí à disposição para ajudar esta mulher neste momento em que ela está vivendo. Bom, o que a gente pode ver aí na segunda parte da nossa lição, nós já estamos entrando aí na segunda parte da nossa lição, Deus realiza um milagre, é que quando esta mulher ela vem até Eliseu, ela sabe que ela está recorrendo a não só um homem de Deus, um homem que tem uma sensibilidade para com as dores, as necessidades e as crises daqueles que estão à sua volta, mas ela também sabe que Eliseu é alguém que tem autoridade de Deus. Ela já tinha com toda certeza visto alguns milagres que Eliseu havia feito, ou que houvera feito, e nós entendemos que aqui esta mulher sabe que Eliseu poderia realizar alguma coisa para atender a sua necessidade. E é exatamente a pergunta que Eliseu vai fazer para ela, se ela tinha alguma coisa na sua casa. E ela coloca que ela não tem nada na sua casa, a não ser uma botija de azeite, que na época o azeite era uma mercadoria assim, muito apreciada em Israel, servia como alimento, servia como medicamento, o azeite servia como cosmético, como combustível, e também ele servia até mesmo para fins religiosos, para o templo, o óleo da unção, ou o óleo que alimentava ali a chama
e muitas vezes, quando era misturado ali com algumas especiarias, o óleo servia para poder perfumar ali o tabernáculo. Os gregos e os babilônicos, eles descobriram aí uma forma de utilizar o azeite em várias aplicações, não só na culinária, mas também eles usavam azeite no medicamento, no unguento, como um bálsamo, no perfume, como combustível para iluminação, como lubrificantes e permeabilizantes de tecido. Tanto os romanos quanto os babilônicos e os gregos também utilizavam o azeite dessa maneira. O azeite era, na época de Israel, dentro da cultura de Israel, ele era muito apreciado e servia para várias finalidades. Se você andasse em Israel na época, principalmente no Reino do Norte, mas também no Reino do Sul, você ia ver várias oliveiras. Até hoje em Israel, você chega naquele país, você vai encontrar muitas oliveiras que dão azeitonas, e essas azeitonas, elas, uma vez passado pela prensa, né, uma prensa chamada Getsemane ou Getsemane, que é, no caso aí, a prensa de azeite, elas são colocadas numa prensa e uma roda passa por cima dessas azeitonas, elas são prensadas e o primeiro óleo que é tirado, esse óleo vai para o templo. O segundo óleo é o óleo que vai ser usado então para cozinha, para fazer aí lubrificante, para qualquer outra utilidade melhor aí em relação ao azeite. E há uma terceira extração ainda do azeite, que esse então vai ser usado para as luminárias, vai ser usado, no caso, na época, para iluminar as casas, né, e as lamparinas. Então havia três utilizações do azeite. O azeite, ele era utilizado tanto para o templo, quanto ele era utilizado para fins, né, de medicação e para unguento, como bálsamo e etc., mas também ele era usado para iluminação. Então havia, sim, em relação ao azeite, muita utilidade na época desta mulher. E ela diz para o profeta que ela só tinha uma botija de azeite, que deveria ser aí um pouco de azeite que ela deveria estar usando ou para iluminar a casa ou para alguma outra finalidade. Então, nós vamos ver aí que o profeta vai orientar esta mulher para que ela pudesse ir aos vizinhos, e ele então iria pedir, ou ela, né, deveria pedir muitos vasos emprestados para a sua vizinhança. Esta mulher deveria pedir aí um vaso emprestado, muitos vasos, não poucos vasos, mas muitos vasos ela deveria pedir emprestado para a sua vizinhança. E esses vasos, então, ela, uma vez tivesse reunido todos esses vasos, ela deveria fechar a porta da sua casa e virar aquele azeite que estava na botija que ela tinha em casa, ela deveria virar em todos esses potes de azeite. Olha que interessante a maneira como Deus trabalha as coisas. A fé desta mulher, ela seria testada na medida ou da quantidade de vasos que ela conseguisse. Quanto mais vasos ela tivesse, quanto mais vasos ela conseguisse, mais ela poderia ter aí a possibilidade de encher esses vasos de azeite. Se ela tivesse uma visão ampla, se ela entendesse que o milagre de Deus, ele estaria aí sendo medido de acordo com o tamanho da fé dela, ela então estaria investindo alto aí, no caso, para poder
pedir bastante vasos para aqueles que estavam à sua volta, ou mesmo, no caso aí, os seus vizinhos. E a gente nota que essa mulher, ela vai se empenhar, ela vai fazer todo o esforço para conseguir o máximo de vasos possíveis. Ela reúne os seus filhos e ela então vai procurar fazer com que ela pudesse reunir o máximo possível de vasos. E quando ela consegue reunir esses vasos, o profeta então pede que ela comece a virar o azeite nesses vasos e encher todos os vasos de azeite. Esta mulher agora começa a ver aí o milagre de Deus. O que é o milagre? O milagre é uma intervenção divina na natureza, isto é, esta mulher tinha um vaso com um pouco de azeite, e aqui a capacidade que ela vai virando o azeite, Deus vai permitindo que esse azeite aumente, que esse azeite não pare, que esse azeite não acabe. Então Deus intervém aí na natureza, acelerando o processo, isto é, permitindo que esse azeite ele vai aumentando a capacidade que ele vai enchendo esses vasos, e essa mulher vai vendo ali o milagre que Deus vai fazendo dentro da sua casa. Deus, no caso, está ensinando aquela mulher que ele era capaz de intervir e atender a necessidade que ela tinha naquele momento. Eu não sei dizer quantos vasos essa mulher deve ter conseguido, e também não posso mensurar aqui o tamanho desses vasos, se eram vasos de 20 litros, 16 litros, 30 litros, não dá para a gente ter essa dimensão, mas é claro que deveria ter vasos pequenos, vasos grandes, vasos médios, e aqui o azeite ele vai enchendo todos os vasos que estavam ali diante daquela mulher, diante dos seus filhos, os vasos todos vão sendo cheios. E o texto vai dizer que quando o último vaso foi cheio, aí então o azeite parou. O azeite parou no momento que todos os vasos estavam cheios. Olha que maravilha a maneira como Deus age, como Deus trabalha. Aqui, esta mulher tinha uma provisão capaz de suprir aí todas as suas necessidades. E é interessante que ela não toma a iniciativa de pegar aquele azeite e já sair atrás da solução do seu problema. Ela vai até o profeta e ela relata o ocorrido e pede a segunda orientação do profeta. O que ela deveria fazer com todo aquele azeite, com toda aquela provisão, com todo aquele recurso? Isto mostra que esta mulher, ela não perde a sua simplicidade. Tem pessoas que depois que ele vê o milagre de Deus, que ele vê o socorro de Deus, que ele vê Deus entrando com providência na sua situação, essa pessoa esquece de tudo que ela viveu e de tudo que ela passou. Você precisa entender que Deus, ele nos socorre, ele nos ajuda, ele entra com a sua providência, mas nós não podemos perder a simplicidade. Nós devemos manter a humildade. Esta mulher volta ao profeta. Essa mulher demonstra consideração à autoridade do profeta. Ela demonstra que aquele profeta era a pessoa que Deus usou para abençoar a vida dela. E, portanto, ela não esquece de maneira nenhuma de que o milagre, a bênção que ela recebe, vem por meio
do profeta, o homem de Deus. E ela volta lá e ela vai buscar orientação em como administrar agora aqueles recursos, aquelas bênçãos que Deus está colocando na mão dela. Às vezes não é importante apenas nós termos os recursos de Deus. É necessário também você saber administrar o que Deus te dá. Em tempos de crise, às vezes nós nos apossamos dos benefícios de Deus, das bênçãos de Deus, a provisão chega, o recurso chega e nem sempre sabemos lidar com sabedoria desses recursos que vêm da parte de Deus. Mas essa mulher busca no profeta uma orientação para ela saber administrar a graça de Deus, a bênção de Deus, aquilo que Deus está fazendo naquele momento na sua vida. E o profeta então diz a ela: olha, você deve vender o azeite, pagar a sua dívida e depois o que sobrar das dívidas que você pagou, você deve então guardar para que você e sua família possam viver do resto. Seria como uma poupança, seria como esta mulher estivesse recebido uma indenização pelo tempo que o marido dela passou servindo a Deus no ministério. E eu vejo aqui que Deus não esquece daqueles que trabalham para Ele, daqueles que se investem tempo, daqueles que se dedicam na obra dele. O salmista diz que nunca viu um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Deus, Ele não esquece do nosso trabalho, Ele não esquece daquilo que fazemos. Essa mulher, ela vai receber não só os recursos para a sua necessidade mais imediata, mas ela também recebe aí uma provisão para sustentar a ela e seus filhos durante toda a sua vida. Deus é maravilhoso, Deus é glorioso, Ele entra na casa, entra na família e resolve os problemas mais difíceis que nós enfrentamos nesses momentos de crise, nesses momentos de dificuldade. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, mas eu creio que Deus, Ele pode resolver a sua necessidade, atender aquilo que você está precisando hoje. Mas não esqueça, você não pode esquecer de quem realmente está sendo usado por Deus para abençoar a sua vida. Quando você sair dessa situação de crise, vai lá na casa de Deus, agradeça a Deus, leva o seu dízimo, leva a sua oferta, leva a sua gratidão, porque Deus ama aqueles que são gratos a Ele. Segundo, aprenda a administrar aquilo que Deus coloca na sua mão. Não ache que você vai ter recursos à vontade e desperdiçar tudo isso de maneira irresponsável. Administre com inteligência, administre com cuidado e com toda certeza você sempre vai ter recurso e provisão aí para toda a sua jornada. A conclusão da nossa lição, caminhando aí então agora para a conclusão da nossa lição, diz assim: muitos crentes estão vivendo o drama da despensa vazia, da falta de recurso e de muitas dívidas. Com certeza são momentos difíceis, mas não desanime. Ore ao Senhor, creia e seu milagre chegará em sua casa. A viúva seguiu as orientações do profeta de Deus. Leia a Bíblia, ouça as orientações do Senhor para a sua vida. Deus vai instruí-lo a vencer a crise da escassez e do endividamento. Então está aí a orientação da nossa lição. Nós vamos ver aí a felicidade dessa mulher. É a mesma felicidade que você vai ter
no momento que você receber o milagre de Deus aí na sua casa e na sua família. Na próxima semana, nós vamos estudar a lição de número 10. A lição de número 10, adorando a Deus em meio à calamidade. Eu espero você aqui para estudar conosco esta lição. Uma boa aula, que Deus te abençoe no nome de Jesus.